Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina neste dia muito especial para todos nós. Hoje nós celebramos o domingo, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Quero convidar você a abrir bem o seu coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo vem nos trazer hoje. Abra sua Bíblia em São João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, hoje é um dia muitíssimo especial para todos nós. Pentecostes, a palavra Pentecostes quer dizer 50 dias depois. 50 dias depois de quê, Frei? Depois da Páscoa. Depois que Jesus ressuscitou. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes, que lá no Antigo Testamento era a festa das primícias, a festa das colheitas, quando o sacerdote no templo, ele oferecia os primeiros frutos das colheitas, os primeiros dons. E é exatamente neste dia, lá no cenáculo, em Jerusalém, Maria, juntamente com os discípulos, recebem o maior dos dons, o dom do alto, o dom do Espírito Santo. Eles estavam ali trancafiados, com medo, mas o Espírito Santo vem preencher o coração deles com tudo aquilo que eles precisavam para cumprir o que Jesus lhes tinha mandado. Perceba bem, acontecem dois relatos de Pentecostes. O relato de São João, que é exatamente este que nós acabamos de ouvir, quando ali no dia da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos, deseja paz e diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Já o Pentecoste de Lucas, Lucano, ele vai acontecer exatamente 50 dias depois, quando os discípulos estavam cheios de medo, cheios de temor, apavorados. E é exatamente ali que desce do alto línguas de fogo. Eles estavam em constante oração. Nossa Senhora, ela faz essa escola. Ela não precisava receber o Espírito Santo porque ela já era cheia do Espírito Santo. Foi exatamente o Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre de Maria, mas ela pede para a comunidade ali reunida, o Espírito Santo. E o que acontece depois que os discípulos receberam o Espírito Santo? As portas foram abertas e eles começaram a anunciar de forma destemida, sem medo, aquilo que
a gente chama de parresia. O que é isso, Frei? Essa ousadia espiritual, esse atrevimento espiritual. E os discípulos não ficaram mais com medo e eles começaram a pregar, começaram a anunciar Jesus vivo e ressuscitado. Meu povo, eu confesso para vocês que a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, é uma das festas mais valiosas ao meu coração, porque é exatamente ali, a festa do nascimento da igreja. Eu estava lendo esse livro do nosso querido cardeal Frei Raniero Cantalamessa, que eu super recomendo para vocês, o Mistério de Pentecostes, um livrinho pequeno, em que ele explica o que significava, o que significa para nós cristãos católicos a festa de Pentecostes. E ele faz uma reflexão tão interessante, dizendo, né, por que somente depois foi revelado claramente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja, no Antigo Testamento, o Pai aparece de forma muito clara, muito objetiva, e já faz referência ao Filho. No Novo Testamento, é Jesus que aparece claramente, mas já fazendo referência ao Espírito. E agora, o tempo da igreja, quem é o grande protagonista? É exatamente o Espírito Santo. Jesus disse, é bom para vocês, não precisam vocês ficarem tristes porque eu vou voltar para junto do Pai. É bom para vocês que eu vá, porque eu vou enviar o advogado, eu vou enviar o paráclito, o defensor, o consolador. E ele fez isso. Ele foi para junto do Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu povo, é exatamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está em nós, que nós recebemos no nosso batismo e que tem uma missão muito clara, muito objetiva. O Pai tem a missão de criar, o Filho tem a missão de salvar e o Espírito Santo tem a missão de nos santificar. Claro, nenhuma das três pessoas fazem nada sozinhas. Cada uma precisa uma da outra. Cada um se ama e cada um age conjuntamente, mas é específico do Espírito Santo essa grande missão de nos santificar. Santo Agostinho dizia que o Espírito Santo é a alma da igreja. Assim, o que é a alma para um corpo? Um corpo sem alma, ele está morto. Santo Agostinho dizia, o que é a alma para o corpo? É o Espírito Santo para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu gosto muito de uma oração de um patriarca chamado Atenágoras, que eu já li há muito tempo atrás, mas que eu gosto sempre de voltar. Olha só, eu peguei aqui, eu vou ler para vocês. Olha só o que ele diz. Patriarca Atenágoras, que morreu em 1972. Ele dizia, sem o Espírito Santo, Deus está distante. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade é um poder. A missão é uma propaganda. O culto, um arcaico. E a ação moral, uma ação de escravos. O Espírito Santo traz presente o ressuscitado à sua igreja e garante a ela a vida e a eficácia da missão. Gente, é o Espírito Santo que age na igreja e que faz a gente renascer. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu me lembro de uma pregação do nosso querido Papa Francisco no dia 30 de abril de 2019, aquelas homilias
da capela de Santa Marta, né? Que ele falava, ele fazia uma homilia tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Ele dizia que a mensagem do ressuscitado é exatamente este dom do Espírito Santo. Ele diz: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, e depois ele sopra. Assim como Deus Pai criou Adão e soprou nas narinas, agora Jesus sopra o Espírito Santo para recriar uma nova criação. Somos homens novos, somos mulheres novas, somos um povo novo. Agora, que deve ser guiado e conduzido, se deixar guiar, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Meu povo, nós precisamos compreender que o Espírito Santo deve nos santificar. A santidade não é um privilégio para poucos, mas é o dever de todo cristão. E quem faz isso com a gente é o Espírito Santo. O Papa, nessa homilia, ele dizia exatamente isso. Não, a gente não deve apenas se comportar de forma certinha. Ele até usa uma expressão bem interessante, ele diz assim, escrever a nossa vida com a caligrafia inglesa, tudo perfeitinho, tudo certinho. Não. A gente conhece ateus que vivem uma ética, uma moral irrepreensível. São pessoas muito boas. Não, o cristão não tem que estar preocupado somente em um bom comportamentozinho, mostrar que está fazendo tudo direitinho, não. O cristão deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo deve nos santificar. E para que eu quero ser santo, Frei? Para poder me salvar, para poder ir para o céu. É para isso. O Espírito Santo nos prepara exatamente para essa vida beatífica, para a vida eterna, para a pátria celeste. E tantos santos já foram santificados pelo Espírito Santo. Basta a gente olhar mais de 2000 anos de igreja, de história da igreja. O Espírito Santo não deixa a igreja envelhecer. É sempre surgindo homens e mulheres em determinados momentos críticos da história que faz florescer na igreja um novo carisma, uma espiritualidade na educação, na área da saúde, em todos os âmbitos da igreja. A gente vai encontrar homens e mulheres que se deixaram conduzir e se deixaram guiar pelo Espírito Santo. Meu povo, é o Espírito Santo que nos concede os dons. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses dons que nós precisamos para alcançar a graça da santidade. Portanto, eu quero pedir a vocês hoje, tenha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Todo dia que você acordar, faça como eu. A primeira coisa que eu faço é: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Papa Francisco nos diz: o Espírito Santo é o nosso companheiro de caminhada. Ele deve ser o protagonista da nossa vida cristã. O Espírito Santo deve nos santificar. Mas para isso, a gente precisa deixar. Não contristeis o Espírito Santo, dizia São Paulo. Não deixe o Espírito Santo triste. Deixe que ele faça o que ele tem que fazer. Ele deve nos santificar. E a gente precisa deixar ser maleável à sua ação na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo e se deixe, de fato, a partir de hoje, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Uma maravilhosa solenidade de Pentecostes na sua vida. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.